Ainda está a gente a entrar. Estas saudações, queres depois falar nelas? São 3 saudações. Tá? Tem que ser lida? Não. Quer dizer, não a mesa é que decide, mas eu penso que pode só informar de quem são. Bom dia, colegas, caras e caros congressistas. A mesa entende que este início de segundo dia está a ser um bocadinho atribulado. Da minha parte foi bastante atribulado, nomeadamente na saída do hotel. Pedimos desculpa pelo atraso. Vamos dar início a este segundo dia, que vai ser bastante trabalhoso, principalmente a parte da manhã, em que vamos ter 2 processos de votação, um dentro da sala de congresso, outro lá fora, para o qual lá fora já abriram o início de votação, já abriram as mesas para o início de votação para a eleição dos membros do Conselho Nacional e do Conselho de Jurisdição. As mesas estão colocadas no primeiro andar, para quem quiser começar a ir votar, e para os outros também. Dizer que não é necessário ir tudo de uma vez, porque o final da votação vai ser só ao 12h30. Passo então a apresentar a mesa. À minha direita tenho a colega Teresa Pereira, do SPN. Ao seu lado, a colega Ana Rita Carvalhais, do SPRC. Aqui ao meu lado direito, o colega José Diogo, do SPM. Eu, Cremil de Canoa, do SPGL. À minha esquerda, Maria da Fé Carvalho, do SPZC. E à sua esquerda, a colega Alice Pereira, do SPRA. Dizer que temos aqui, que ficaram ainda do final dos trabalhos de ontem, 22 intervenções para o Programa de Ação na Especialidade, e que vamos ter que, ao longo da manhã, tomar algumas alterações no sentido de aligeirar o processo, porque hoje ainda queremos ir para casa, não é? E, sem mais demoras, não sei se a colega Anabela Martins Laranjeira, do SPGL, já está na sala. Está? Sim. E enquanto ela se prepara, dizer que tenho aqui, em meu poder, a mesa tem em nosso poder 3 saudações, uma saudação da Interreformados CGTPIN ao 10º Congresso da FEMPROF, uma outra saudação da União dos Sindicatos do Distrito de Leiria e uma terceira saudação do Partido Ecologista Os Verdes, para o qual agradecemos imenso. Colega Anabela Martins, pode começar. Eu peço a atenção dos oradores que sim, eu perguntei isso. Ok, peço desculpa, mas tinha saltado aqui qualquer coisa. Qual é a minha pressa? Antes de darmos início, então, portanto, aos oradores, vamos fazer a apresentação das candidaturas ao Conselho Nacional e ao Conselho de Jurisdição
bem como dos 24 elementos indicados pelas direções dos sindicatos para integrarem o Secretariado Nacional. Para tal, vou chamar o primeiro proponente da lista A, o nosso colega Mário Nogueira. Bom, nós temos que fazer a apresentação das candidaturas simplesmente porque as mesas de voto terão de abrir. As mesas vão abrir às 10. Nós não vamos fazer um período de interrupção, como está no regulamento previsto, que não haja, porque depois faria ali uma grande fila e teríamos uma quebra nos trabalhos que seria impeditiva de mais colegas poderem também trazer aqui o seu contributo. E por isso, a partir do momento em que se concluam estas intervenções de apresentação, que a seguir será do colega Carlos Vasconcelos, se estiver relativamente à lista ao Conselho de Jurisdição, que apresentou, imediatamente as mesas abrirão e aquilo que se pede aos colegas é que dentro do horário, que eu agora não tenho aqui a certeza, penso que é até 11h30, meio-dia, mas está aí, até às 12h30, exato, que entre o momento em que acaba a apresentação e às 12h30, os colegas, à vez, quando forem lá à casa de banho ou beber um café, fumar faz mal, aproveitam e exercem o vosso direito de voto para podermos, às 12h30, fechar, então, as urnas. Compete-me a mim, não como primeiro subscritor, mas como primeiro nome indicado efetivo pela lista A, que foi a ordem de entrada aqui que estabeleceu as letras, de fazer uma breve apresentação relativamente a esta lista. A lista que nós vos propomos e que está identificada como A e que é uma lista que é candidata ao Conselho Nacional da FENPROF, também ao seu Conselho de Jurisdição e que apresentará também uma candidatura ao Secretariado Nacional, mas o que irá ser votado são as candidaturas ao Conselho Nacional e ao Conselho de Jurisdição. Trata-se de uma lista que é uma lista de unidade das várias direções sindicais. Isto é, depois de um primeiro debate que tivemos no âmbito dos órgãos da FENPROF, nós pedimos às direções sindicais que refletissem, debatessem e apresentassem propostas que fossem no sentido de dar continuidade a um modelo de sindicalismo que é aquele que nós temos vindo a desenvolver. Um sindicalismo que não é refém de qualquer interesse, que não seja a defesa dos professores. Um sindicalismo que não é um sindicalismo de combate quando alguns estão no governo ou um sindicalismo de resignação, acomodação quando outros estão no governo, não. É um movimento sindical que se bate por princípios, por causas, que se bate também por medidas e políticas que sejam políticas que servem aos professores e a escola pública. Sabemos reconhecer a bondade de medidas e também sabemos, obviamente, reconhecer a maldade de outras, daí a luta que ainda ontem, em muitas intervenções, muitos colegas aqui reiteraram como sendo fundamental. Parece-nos a nós que esta lista de unidade em que as várias direções sindicais, todas elas participam, é também, e isso para nós é muito importante, uma lista de diversidade, ou seja, a unidade não quer dizer a unanimidade, quer dizer o consenso, quer dizer a convergência, quer dizer a construção de unidade como ela é, ou seja, no quadro de diversidade, no quadro de diferença, no quadro de opiniões e perspectivas, que também elas são muitas vezes diversas, mas contribuem para o mesmo fim, que é defender a escola pública, defender os direitos e os legítimos interesses dos professores, educadores e investigadores. Nós construímos esta lista, apelando a que os colegas participem na votação e nela votem. É uma lista em que há um princípio fundamental que é respeitado dentro do movimento sindical docente, que é o princípio da proporcionalidade. A proporcionalidade é o respeito que cada um de nós tem, seja no âmbito da FENPROF em relação a cada sindicato, seja dentro dos sindicatos no respeito pelas suas
direções distritais, pela sua representação dos setores. A proporcionalidade é um princípio fundamental que nós respeitamos. E procuramos, nesta lista, precisamente, não apenas ter a proporcionalidade de presença dos sindicatos, como também dos setores de ensino, como também das diversas situações que nós encontramos dentro do sistema. Evidentemente que com maiores dificuldades, algumas vezes, em alguns setores, mas ainda assim é uma lista que tem colegas do pré-escolar, do primeiro, segundo, terceiro ciclos do básico, do secundário, do ensino superior, da educação especial, do ensino particular e cooperativo, do setor solidário, portanto, IPSS, misericórdias, também do setor público, evidentemente, que é onde há o maior número de professores, e, portanto, é precisamente uma lista que está disponível para continuar a combater, como até hoje, em defesa daquilo que nós estamos também aqui a fazer, que é de um sindicalismo de classe, de um sindicalismo em prol e em defesa dos nossos direitos. O consenso fez também relativamente aos membros que deveriam coordenar os diversos órgãos e, portanto, o nosso Conselho Nacional, o consenso de todos, portanto, o consenso é de todos, das direções sindicais, foi que o nosso colega e camarada João Cunha Serra, colega do Centro do Ensino Superior, continuasse a presidir ao Conselho Nacional da FENPROF. O consenso também se verificou relativamente à coordenação do Secretariado Nacional da FENPROF e, portanto, que eu, enquanto Secretário-Geral, pudesse garantir por um mandato mais essa coordenação e também se verificou em relação ao Presidente do Conselho de Jurisdição. Nós temos tido uma preocupação, todos nós, os sindicatos, que é de os nossos colegas das regiões autónomas, sabendo nós que são sindicatos mais pequenos, mas eventualmente até mais representativos, porque as regiões têm menos professores e, portanto, há aqui também esta preocupação em perceber que há sindicatos que têm poucos sócios porque não há lá mais professores e, portanto, a representatividade, quer nos Açores, quer na Madeira, é fortíssima e, portanto, também o Conselho de Jurisdição continuará, e se esta lista for ganhadora, continuará a ser garantida por um colega, neste caso, não da região autónoma da Madeira. O nosso colega Manuel Menezes irá deixar de presidir ao Conselho de Jurisdição por razões que têm a ver com a sua própria vida e vida profissional, e foi ele que nos colocou a questão da sua substituição, e passará a ser presidida pelo colega, se for eleito, e ganhar, porque aqui há duas listas para o Conselho de Jurisdição, pelo colega António Dutra, que é dirigente do Sindicato de Professores da região Açores, trabalha na Ilha do Pico e, portanto, é ele o candidato a este órgão, portanto, à presidência do Conselho de Jurisdição. Portanto, aquilo que nós temos que dizer, e isto aqui não há campanha nem há nada disso, a única coisa que dizemos é que os professores conhecem as suas direções sindicais nas respectivas regiões, conhecem a FENPROF, sabem que temos pela frente um trabalho duríssimo a desenvolver, hoje até mais exigente, porque para além do combate e da resistência nos coloca a necessidade de termos propostas, sabendo nós que com elas podemos inclusivamente ter alguma, podermos também entrar nas decisões que de política educativa se façam, não naquele sentido que nós temos ouvido a direita a dizer, que agora eles é que mandam no Ministério, não é nada disso. Agora, a democracia, infelizmente, é que estava esquecida no nosso país e que os organismos sindicais, as organizações sindicais, possam também, e os professores através delas, poder definir e discutir o futuro das políticas educativas, isso faz até parte do Estatuto da Carreira Docente, logo nos direitos fundamentais dos professores. E, portanto, a proposta que fazemos e o que esperam de nós, e porque nos conhecem, é que podemos estar quase esgotados de todas as forças que nós temos, mas enquanto houver um bocadinho de força para podermos continuar o combate, os professores contam com a FENPROF, contam connosco, e estou certo que vamos viver algum tempo em que possivelmente vamos conseguir reverter algumas das políticas mais negativas e, sobretudo, avançar para um futuro melhor para todos nós professores, para um futuro melhor para a escola pública, para um futuro mais solidário e mais justo do ponto de vista social para o país, porque o nosso modelo de sindicalismo não se esgota no umbigo dos professores, nem dentro das paredes das escolas. É um modelo mais amplo que aposta numa verdadeira transformação social.
E eu estou certo que este ruído aqui na sala é de quem já está entusiasmado em sair para ir votar. Obrigado, colegas. Obrigado, Mário. Passo então a chamar o colega Carlos Vasconcelos para apresentar a sua lista candidata. Bom dia, colegas. E a lista é candidata apenas ao Conselho de Jurisdição. A colega não chegou a terminar a frase, mas é isso. Então, porquê é que nós apresentamos uma lista apenas para o Conselho de Jurisdição? Bem, em primeiro lugar, e vamos deixar cá de estar de tretas, porque não conseguimos arranjar um número de candidatos suficiente para apresentar ao Conselho Nacional. Isto é mesmo assim. Pronto. Em segundo lugar, porque apesar de não termos conseguido apresentar para o Conselho Nacional, e apesar do Conselho de Jurisdição não ter aquele papel tão interventivo, tão predominante, de órgão máximo entre congressos que tem o Conselho Nacional, entre congressos da nossa Federação, nós consideramos fundamental participar sempre na vida da FENPROF de todas as maneiras possíveis. Não apenas nos congressos, que são de 3 em 3 anos. Não vimos cá só ao congresso para apresentar umas moçõezinhas e umas propostas de resolução e depois vamos uma lista e depois vamos embora para casa ficarmos parados. Nós temos pessoas, não temos centenas de pessoas, mas temos largas dezenas de pessoas pelo país fora, que trabalham nas escolas, que fazem propostas, que mobilizam os professores para a luta, como aconteceu há 2 anos, vai fazer 3 anos agora, em junho, julho, quando foi a greve às avaliações, em que todos os nossos elementos, chamado Grupo de Sindicalistas Independentes, ou Autonomia Sindical, que sempre, todos eles são sócios de sindicatos da FENPROF, todos eles têm participado sempre na atividade dos seus sindicatos e na atividade da FENPROF, mobilizaram-se, trabalharam, deram o litro, uns mais, outros menos, como sempre acontece, toda a gente sabe disso, todos nós temos os nossos condicionalismos pessoais, mas mobilizaram-se e mobilizaram os professores para fazer essa luta. Aliás, eu recordo, e muitos de vocês estarão recordados disso também, que no congresso anterior, que foi em Lisboa, em 2013, nós avançámos com uma proposta, precisamente apontando logo para que se fizesse greve às avaliações, dada a ofensiva brutal que o Ministério da Educação e o Governo já estavam a fazer nessa altura. Eu pedi uma coisa à mesa que eu não verifiquei isso, por favor. Quanto tempo é que eu tenho de intervenção? Não vou dar bem. É quanto? 10 minutos, é? Não há. Não, pronto, está bem. É que eu não queria estar para aqui a lambazar-me, que eu às vezes perco a noção e começo para lá a falar. Bem, mas vamos embora, com o que continuava a dizer. Desculpem-me a interrupção. Nós, nessa altura, apresentámos logo, face à brutal ofensiva que o Governo estava a fazer contra os professores e contra o sistema educativo, uma proposta para que avançássemos para a greve às avaliações. Porquê é que nós propusemos isso? Somos os maluquinhos da greve às avaliações? Não. Todos nós sabemos que, anteriormente a essa greve de 2013, já se tinham realizado pelo menos duas greves às avaliações, uma delas em 91, quando o Ministério da Educação, da altura, o Governo, não queria desbloquear a progressão nos escalões da carreira docente, e que foram essas greves que forçaram o Ministério a recuar, forçaram o Governo a recuar. E em 2013 verificou-se de novo isso. A greve que se fez foi dura, foi muito difícil. Nós sabemos, inclusive todos vocês sabem, que nos últimos dias havia colegas que já diziam: epá, eu se calhar não aguento mais, apesar daquele ser rotativo. Por exemplo, na minha escola, em muitas escolas, fizeram fundos de greve em que toda a gente contribuía com uma importância para cobrir, pelo menos parte dos custos que os colegas que estavam a fazer greves sucessivas tinham que suportar, cortes no seu salário. Carlos, sim. Desculpa, estás a apresentar uma lista, não estás? Estou, pá, mas estou a fazer que na lista o que é que nós fazemos. Estou a dizer isso. Então, se não te importa ser um bocadinho mais simples na apresentação. Obrigado. Posso continuar, então? Obrigado pela intervenção. Todos nós sabemos que isso foi difícil, mas conseguiu-se uma vitória. Conseguiu-se, de facto, uma vitória grande, conseguiu-se atalhar aquela ofensiva do Ministério que queria enviar imediatamente para a mobilidade especial ou para a requalificação, como os tipos hipocritamente diziam, milhares de professores, queriam enviar para o desemprego outros milhares, porque se a nossa componente letiva tivesse sido aumentada em 5 horas, o que ia acontecer é que todos os colegas do quadro iam ficar com uma vida absolutamente insuportável,
o que é agora, que já é muito dura, nós podemos imaginar o que é que seria com mais 5 horas na componente letiva, e evidentemente o grande objetivo deles era despedir milhares de professores contratados. As famosas poupanças que eles fazem sempre, a mesma poupança que os leva agora a proporem, já não é o mesmo governo, a gente sabe, já não tem medidas tão arrogantes e tão brutais, a gente também já sabe disso, mas que os leva a propor, por exemplo, que as crianças e os jovens de educação especial que têm menos de 60% da sua componente na turma regular, estejam integrados em turmas normais, com dimensão normal. Quer dizer, aqueles que têm mais dificuldades vão precisamente para uma turma mais difícil, com mais gente. Como é que pode ser isso? Isto é a mentalidade, já não é aquela arrogância, mas a mentalidade da poupança a todo custo mantém-se. Carlos, desculpa, Sim. Tens que ser mais sucinto e Vou ser mais por favor. sucinto. E é este tipo de intervenção, este tipo de atuação que nos leva sistematicamente a participar em todas as ações. Neste caso, a participar neste Congresso da FENPROF e a apresentarmos uma lista para o Conselho de Jurisdição Nacional. Como vocês sabem, todos, provavelmente, o Conselho de Jurisdição Nacional é eleito pelo método D'Hondt, exatamente como o Conselho Nacional, são apenas 7 elementos. O que eu peço, de facto, é que vocês contribuam para manter a pluralidade que sempre foi característica da FENPROF, elegendo pelo menos um elemento para o Conselho de Jurisdição da FENPROF. É isso que eu vos peço, que votem na lista B, no caso do Conselho de Jurisdição, a fim de que possamos ter pelo menos um elemento diferente em termos de lista nos órgãos da FENPROF. Obrigado, bom dia. Obrigado, Carlos. Dizer que, agora sim, depois desta apresentação das duas listas, dentro de 5 minutos, as mesas de voto abrirão. Reforçar outra vez a informação de que estão no segundo andar, no primeiro andar, peço desculpa. E vamos então dar continuidade aos trabalhos, chamando novamente, e peço desculpa, a colega Anabela Martins Laranjeiro, do SPGL. E prepara a colega Rosa Vaz, do SPGL também. Então, bom dia, colegas. Desejo que estes sejam dias ricos de discussão, de construção coletiva de caminhos para a nossa intervenção. A minha intervenção aqui é sobre as questões da precariedade e penso que elas estão bem tratadas neste programa de ação e também foram muito bem tratadas na intervenção de ontem, mas queria colocar algumas coisas mais concretas. O meu sindicato é o SPGL e como professora do primeiro ciclo nesta zona do país, em Lisboa, neste momento a trabalhar com um vínculo precário numa instituição pública e numa escola pública, queria aqui referir-me à recente iniciativa da FENPROF sobre a precariedade docente. Tal como nos diz o comunicado recente da FENPROF, a precariedade laboral é um grave problema que atinge milhares de docentes. Ela dificulta a organização e o normal funcionamento das escolas, tem implicações negativas no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Esta análise é bastante acertada, não só pelo que traz a público acerca dos professores e das escolas, mas também pelo que acrescenta em propostas concretas. A serem aplicadas, elas modificariam em muito a estabilidade do corpo docente, melhorando e valorizando a escola pública. Segundo dados deste comunicado, somos mais de 50 mil docentes em situação de precariedade, 16.273 em escolas públicas contratados pelo próprio Estado, na sua maioria mulheres. Confirma-se a situação grave pela qual passamos, trabalhando em escolas e outras instituições onde somos necessárias, onde cumprimos horários, dedicamos o nosso tempo e os nossos conhecimentos, muitas vezes afastadas da família, sem retribuição digna desse nome e sem sabermos qual é o nosso futuro nos próximos anos, nos próximos meses. Confirma-se também com esta iniciativa que o tema da precariedade laboral é, ao contrário do que papagaiam os pseudo-especialistas no assunto, um tema de análise e um combate de há muitas décadas dos trabalhadores portugueses que, organizados nos sindicatos da CGTP-IN, encontraram no movimento sindical de classe um instrumento eficaz neste combate. Nós não precisamos de ir muito além de um duplo clique no Google para descobrirmos dezenas de notícias e documentos sobre situações de precariedade laboral.
denunciadas e combatidas por diversos sindicatos da CGTP-IN, pela sua organização específica, a Interjovem, e também pelos sindicatos dos professores. Ainda não há muito tempo, em fevereiro de 2014, o SPRC alcançou o pagamento de igual remuneração a professores com vínculo efetivo e precário, através de um longo combate jurídico que envolveu ativamente professores em situação precária em escolas da região. Também os professores da Casa Pia de Lisboa, sócios do SPGL, envolvem-se ativamente na exigência da integração nos quadros da instituição, que continua a manter docentes com 18 anos de casa em situação de precariedade. Existe, cada vez mais, é certo, um repúdio social pela precariedade, positivo até agora para a intensificação deste combate. Existem associações e grupos novos que a discutem e a denunciam. Este é um fenómeno recente, resultante de uma generalização dos vínculos precários no nosso país e no resto da Europa. Ainda assim, não podemos dizer, pelo menos de forma honesta, que a luta contra a precariedade é um assunto apenas das novas gerações ou que surgiu nos últimos anos pela voz destes grupos ou associações. Não podemos dizer que este é um tema de que os sindicatos estiveram aliados até agora ou ao qual não têm condições para dar resposta. Os factos comprovam que os trabalhadores, organizados nos seus sindicatos, estiveram sempre na primeira linha deste combate. E sendo tudo isto reflexão sobre os factos que até agora temos, as perguntas, camaradas, a partir daqui impõem-se. O que fazer para dar expressão à denúncia e às propostas que temos nesta área? Como sindicalizar professores com vínculos precários que não permanecem muito tempo no mesmo local de trabalho? Como convencer colegas que ainda têm reservas e receios quanto à sindicalização? Como combater a dessindicalização de outros colegas que no sindicato onde sou sócia cresce diariamente? Como envolver e comprometer os professores com processos judiciais em curso a irem até ao fim na exigência do vínculo efetivo? A solução destes problemas e de outros com que os sócios do SPGL se confrontam diariamente não será fácil nem imediata, mas não pode ser encontrada, a meu ver, fora daquele que é o centro da atividade de qualquer sindicato digno desse nome, a escola. A presença do delegado e do dirigente sindical nas salas de professores ou noutros espaços de encontro da escola é essencial. Um delegado sindical, ou mesmo um sócio numa escola onde ainda não há delegado sindical, deve ser o representante do sindicato. A atualização permanente do placar sindical e a circulação de propaganda em papel ou online é, num tempo de noticiários manipulados e desinformação, a forma mais eficaz de estarmos ligados e em comunicação. A realização de plenários sindicais, a eleição de delegados e a sindicalização de novos professores são a única forma de mantermos a funcionar e de rejuvenescermos o sindicato. É necessário sindicalizar todos os professores, pois todos são professores. Não há precários e efetivos. Precários são os vínculos de trabalho que nós não queremos ter. Os debates, sessões e outras iniciativas feitas acerca dos temas que hoje interessam aos professores, abertas a todos, são o caminho para mantermos vivo o sindicato. Não podemos nós Colega, já perguntar-nos... passou quase um minuto. Só vou terminar. Podemos perguntar-nos o que tem a ver com o combate à precariedade, o reforço desta atividade diária que nos parece óbvia. Devemos perguntar-nos, em alternativa, as consequências que está a ter o decréscimo desta atividade diária nas nossas escolas e veremos as respostas. Deixo, para finalizar esta intervenção, apenas um apelo a uma grande participação nas comemorações do 1º de maio, amanhã, nas iniciativas da CGTP-IN por todo o país, uma grande jornada em que o combate à precariedade não deixará de marcar presença nas nossas faixas, nas nossas intervenções. Viva o 12º Congresso, viva a FENPROF, viva a CGTP-IN! Eu vou deixar aqui um pedido, que é para quem ainda hoje vai participar e vai apresentar a sua intervenção, que tenham cuidado de olhar para o monitor que está à frente e cumprir o tempo estipulado, porque senão a mesa vê-se forçada a reduzir o tempo de participação, porque para todos falarem e serem ouvidos é preciso haver tempo, não é? E então temos que ser muito
cumpridores, portanto, desse mesmo tempo. Rosa Vaz. Prepara Maria Helena Gonçalves, do SPGL. Bom dia, caros colegas e convidados ao 12º Congresso da FENPROF. Ao longo dos últimos anos, sentimos os efeitos perversos de políticas governativas de direita que optaram claramente por desvalorizar o valor do trabalho, destruir os direitos dos trabalhadores e das populações, atacar as funções sociais do Estado e afrontar a Constituição da República e os valores alcançados com a Revolução de Abril. Também os professores sentiram a violência desta política que tudo arrastou e destruiu. Há muito que vem ameaçada a escola pública onde trabalham, depauperados os recursos de que necessitam para o seu labor docente. As turmas aumentadas, tal como a quantidade e diversidade dos problemas que existem no seu seio. Mais e mais trabalho administrativo e burocrático, menos apoio para os alunos com NEE, menos recursos humanos docentes e não docentes para as inúmeras tarefas que a escola comporta. Desumanizadas as relações e os espaços com mega-agrupamentos que geram descoordenação pedagógica, leis, decretos-leis, despachos novos todos os dias sobre a escola, sobre a profissão, sobre os direitos que tinham, perderam e tardam em voltar. Há muito que os professores veem ameaçadas as condições para fazer o que sabem e querem fazer, ensinar e cuidar da aprendizagem dos seus alunos. Entretanto, prometem-nos tempos novos, mas os professores sabem que nada lhes é dado de mão beijada. Só a sua resistência e luta criarão as condições necessárias que impedirão a destruição da escola pública, a descaracterização e desvalorização da sua profissão. E estou certa, com os seus sindicatos e com a FENPROF, vão ser capazes de o fazer, vão continuar a fazê-lo. De acordo com um estudo realizado recentemente, foram encontradas fortes correlações entre a satisfação profissional e a autoestima dos docentes. Concluiu-se igualmente que grande parte da variação registada na autoestima se associava à dimensão alunos, ou seja, mais do que qualquer benefício pessoal como carreira ou salário, a realização profissional dos professores está muito dependente do sucesso educativo dos seus alunos. Quando lutam, é por si e pela sua classe profissional que lutam, mas é igualmente pelos seus alunos e por uma escola pública de qualidade, promotora do sucesso educativo e da realização pessoal. Por isso mesmo, os professores e a sua luta são um exemplo que importa conhecer e valorizar. A luta dos professores nunca é contra os alunos, mas sim em defesa da escola pública, das condições para promover com sucesso a educação e a formação integral dos alunos e a qualidade do processo de ensino-aprendizagem a que eles têm direito. Assim, importa lutar por condições de trabalho que permitam o pleno desenvolvimento e a realização profissional dos docentes, pela valorização da ciência, pelo papel emancipador da educação e do acesso ao conhecimento. Importa assegurar um movimento sindical docente, interveniente e prestigiado, capaz de protagonizar todas as ações de luta que visem alcançar e garantir os direitos profissionais dos professores e investigadores, nomeadamente acompanhar e apoiar atentamente e com ações concretas os professores contratados em início de carreira, em situação de precariedade ou de desemprego. Lutar pela dignificação da condição docente através da revalorização da carreira e da exigência de uma formação inicial de qualidade, complementada com uma formação contínua adequada às necessidades da escola e financiada pelo Ministério da Educação. Lutar por condições dignas para a aposentação, salvaguardando a situação dos docentes em monodocência, que ao longo de toda a sua carreira não beneficiam da redução de componente letiva com a idade. Acompanhar os professores aposentados, proporcionando-lhes um conjunto de atividades que permitam a ocupação ativa dos seus tempos livres, mas também a sua mobilização para a luta, promovendo a continuidade da sua ligação aos sindicatos. Participar na denúncia e combate às tentativas de municipalização da educação, nos termos em que ela está formulada na lei ainda em vigor. Denunciar e combater a crescente privatização de setores e atividades desenvolvidas no seio da escola pública, lutando contra a entrega a privados das cantinas e refeitórios escolares, das papelarias, da limpeza e de outros serviços que devem manter-se na esfera pública. Defender a escola pública, inclusiva e de qualidade para todos, de acordo com os princípios consignados na Constituição da República Portuguesa e na atual Lei de Bases do Sistema Educativo, como um dos pilares estruturantes da democracia e uma das mais importantes conquistas de Abril. Prometem-nos tempos novos, como já disse,
Mas para que a promessa se concretize, devemos continuar a assumir a necessidade e a urgência de dar conteúdo à luta em defesa da escola pública. Devemos afirmar a necessidade absoluta de sindicatos fortes, sustentados numa forte ligação às escolas e aos professores. Quanto mais implantada, forte e atuante for a organização sindical na escola, mais capacidade de intervenção, mais prestígio e força têm os sindicatos para alcançar com sucesso os objetivos definidos para a promoção e defesa dos direitos e interesses dos professores e da escola pública. Para que a organização seja forte e atuante, terá não só de representar o maior número possível de professores da escola, para o que será necessário dar um forte incremento à sindicalização, mas também de ser capaz de intervir quotidianamente na resolução dos problemas, na promoção da ação reivindicativa, na defesa dos direitos, no esclarecimento e na mobilização para as lutas da classe e para as lutas solidárias com os demais trabalhadores, procurando sempre garantir uma elevada participação nas decisões e na vida do sindicato. Já passou 5 minutos. Assim, parece ser de fulcral importância promover a reanimação e a ação dos núcleos sindicais, a valorização do papel e a intervenção dos delegados sindicais enquanto elementos estruturantes da vida e presença do sindicato nas escolas, desenvolver uma ação sindical centrada nas escolas e nos... Vais ter que terminar. Ok. Valorizar fortemente o papel dos delegados e a sua articulação com as direções sindicais, de forma a que eles possam intervir com a máxima eficácia. E para terminar mesmo, ao longo dos últimos anos, os professores entristeceram e desanimaram. A escola tem de voltar a ser um espaço de alegria, realização e felicidade. Como quem abre uma janelinha, prometem-nos tempos novos. A nós, sindicalistas e ativistas sindicais, compete-nos escancará-la e com os professores reconquistar a luz, o entusiasmo e a confiança, capazes de produzirem os tais tempos novos. Vamos a isso, vamos à luta. Viva o 12º Congresso, viva a FENPROF. Bem, colegas, parece que o visor à frente não resulta. Então eu vou ter que, aos 4 minutos, avisar que falta 1 minuto. Ok? Depois já arranjamos outra estratégia a seguir. É que está o visor, não vejo. Então, camaradas, amigas e amigos, neste ano 2016, nós, docentes aposentados, estamos aqui no 12º Congresso da FENPROF de forma diferente à do anterior Congresso. Hoje estamos mais organizados, dentro e fora. Isto é, além de internamente, dentro da FENPROF, estarmos mais organizados, Marilena, continuamos... É só para dizer que não me deixaste, não deste espaço para preparar o Carlos Midões do SPN. Peço desculpa. Desculpa eu peço. Portanto, continuamos a trabalhar também com interformados da CGTP e também já criamos a Comissão Nacional de Aposentados da Frente Comum. Portanto, é neste quadro que nós estamos mais organizados de uma forma ampla. Realizada a 21 de novembro de 2013, a primeira Conferência de Professores e Educadores Aposentados, com o objetivo de reforçar e melhorar a participação, a integração e a representação dos professores e educadores aposentados da FENPROF, foi criado o seu departamento. Estávamos num tempo de retrocesso das condições sociais e de vida dos portugueses, em consequência das políticas neoliberais iniciadas há anos e fortemente agravadas após o pacto de agressão e a intromissão da Troika na governação do país, bem como das políticas do governo PSD-CDS, também não podemos esquecer. Este governo aproveitou-se sempre do contexto de pesada crise para justificar as suas políticas profundamente ideológicas, que atingiram todos os trabalhadores, especialmente os da administração pública, com um tremendo ataque às funções sociais do Estado e aos serviços públicos que lhes dão corpo. Estávamos num tempo em que o discurso dominante era: a crise deve-se à indisciplina orçamental das governações anteriores e do despesismo das famílias portuguesas, acusadas de viverem as suas possibilidades. Recordam-se desta acusação?
Este discurso, levado à exaustão pelo Governo e pelos comentadores que o apoiavam, pretendia descredibilizar a luta e alimentar a autoculpabilização, de modo a neutralizar a resistência às políticas de austeridade e às ditas reformas estruturais que apenas destruíram direitos laborais e sociais. Estávamos num tempo em que, a pretexto do aumento da esperança de vida, o Governo PSD-CDS agravou ainda mais os requisitos para a aposentação, com direitos à pensão completa, chegando ao cúmulo de um deputado do PSD a diabolizar os aposentados ao apelidá-los de peste grisalha. Este mesmo Governo espalhou a concepção de que os aposentados estavam a usar fundos necessários ao desenvolvimento do país, prejudicando assim as novas gerações. Contrapôs também um conflito entre gerações, utilizando o modelo solidário da segurança social suportado intergeracionalmente. Usou a estratégia de dividir para reinar, mas além de pôr os mais novos contra os mais velhos, ainda tentou pôr trabalhadores do ativo contra trabalhadores aposentados e até aposentados da Segurança Social contra os trabalhadores aposentados da Caixa Geral de Aposentações. As culpabilizações incidiram sobretudo nos aposentados da administração pública, porque, segundo o Governo, oferíamos pensões demasiado generosas, afirmação que demonstramos ser falsa. Sem qualquer preocupação com as pessoas, no momento em que mais precisam de apoios, o Governo PSD-CDS considerou a aposentação uma despesa pública não reprodutiva e, portanto, indefensável, utilizando os fundos das pensões nos seus negócios especulativos. Recusemos o esquecimento. Lembremos os fortes ataques. O congelamento das pensões, a SES, a sobretaxa de IRS, o roubo dos subsídios de Natal e de férias 2012 e, nos anos seguintes, o seu pagamento em duodécimos para nos ludibriar relativamente ao valor real dos nossos vencimentos e pensões. O aumento das taxas moderadoras e dos descontos para a DSE, o corte dos 50% dos transportes públicos, o agravamento das regras de cálculo das pensões altamente penalizadoras, nomeadamente as antecipadas, a redução do número de escalões do IRS, o aumento do custo de vida, etc. Ao apoiarmos as nossas organizações sindicais que sistematicamente promoveram ações de luta e de esclarecimento, nas quais sempre participamos com a convicção de que a luta vale a pena, conseguimos que, pelo nosso voto de 4 de outubro e posterior entendimento dos partidos de esquerda, fosse possível impedir a formação de um novo governo PSD-CDS que pretendia continuar as mesmas políticas ou até agravá-las. Estamos assim noutro tempo. Num tempo de juntar os cacos da destruição. Tempo nada fácil. Há muitos cacos a colar e a organizar, no ambiente de sucessivos ataques desencadeados pela direita e pela Comissão Europeia, conforme era previsível, não desarmam. É neste novo quadro que reivindicamos, para além de outras, a valorização das pensões e a abolição das sucessivas alterações aplicadas na forma de cálculo a partir de janeiro de 2006, que tem reduzido o valor das pensões e provocado grandes disparidades em relação às pensões de trabalhadores com salários e tempo contributivo idênticos. Aposentação aos 36 anos de serviço, sem outro requisito, admitindo-se que transitoriamente seja aos 40 anos, evoluindo ao longo da legislatura para a solução definitiva. Atualização anual das pensões. É preciso recordar que nós somos aqueles que não tivemos aumentos, grande parte de nós, desde 2009, que eles tinham as pensões superiores a 1.500 euros. Melhoria significativa dos serviços prestados pela ADSE, exigindo a participação nos trabalhos de reforma do modelo da ADSE que o Governo pretende realizar. Defesa da sustentabilidade de segurança social, sem prejuízo do reforço de subsídios e da criação de serviços continuados, públicos e de proximidade para os cidadãos dependentes. Na nossa idade temos que começar a pensar nestas coisas. Temos de tomar consciência do tempo em que estamos. Temos de estar atentos e informados a fim de não sermos ludibriados. Temos de correr às nossas organizações sindicais que nos respectivos sites disponibilizam informação muito rapidamente. Temos de estar unidos. Helena, conclui.
Como afirmamos, então, termino só com esta afirmação. Como afirmamos, a aposentação é um direito, não um favor. Eu tinha 7 minutos. Como afirmamos no nosso plano de ação, a aposentação é um direito, não um favor ou uma condescendência. Tal como o trabalho e a realização plena do direito à aposentação exige que ela seja digna, que permita aos aposentados o acesso a uma pensão, que reflita os descontos legalmente exigidos e efetuados numa concepção de suporte intergeracional de uma segurança social pública que compete ao Estado gerir. Somos aposentados unidos na exigência de respeito pelo nosso direito, arduamente conquistado, de vivermos os últimos anos com a alegria tranquila de quem ajudou a construir uma sociedade que queremos cada vez mais justa e que nos deve a justiça de nos tratar bem. Aposentados, não deixamos de ser professores, educadores e investigadores, e por isso estaremos também na luta pela defesa da qualidade de ensino e educação da escola pública. Em 2007, no primeiro trimestre, vamos realizar a nossa segunda conferência do Departamento dos Professores e Educadores Aposentados. Contamos com todos vós. Obrigada. Obrigada, Helena. Dizer que Helena, esqueci-me de dizer que a Maria Helena tinha direito a 7 minutos. Dizer ainda que não se esqueçam de ir votar. E dizer que chegou à mesa ainda algumas inscrições e pedidos de intervenção para o programa de ação. O programa de ação e as inscrições terminaram ontem. Portanto, possivelmente, e quase com toda a certeza, estas intervenções que entraram hoje, os pedidos não vão ser aceitos. Ou as pessoas mudam e fazem a sua intervenção na resolução sobre a ação reivindicativa, ou então vêm, portanto, a sua intervenção não aceite. Vejam o que é que querem fazer. Vou passar então ao colega Carlos Midões, do SPN. Tá. Bom dia a toda a gente. E prepara o Mário Carvalho, do SPN também. Antes de iniciar a minha intervenção, que é curta, porque este Congresso é no Norte e porque ontem aqui numa intervenção, a propósito do lançamento da revista do professor, foi referido um já desaparecido dirigente histórico do meu sindicato, Costa Carvalho. Eu gostava de lembrar e evocar aqui a memória de 2 camaradas que muita falta me fazem ao meu sindicato e certamente a todos nós. O Adriano Teixeira de Sousa e o José Paulo Serralheiro. A minha intervenção é sobre um tema que surge sempre com alguma subalternidade nas nossas propostas, nas nossas reivindicações. Não é uma temática que não tenha tido grandes parangonas na comunicação social, fruto de uma forte campanha promocional e do empenho na sua defesa por parte de antigos governantes, nomeadamente José Sócrates. A educação de adultos, por via da iniciativa Novas Oportunidades, andou nas bocas do mundo, não pelos seus méritos, mas muito pelos seus defeitos, estes bem menores do que aqueles. Como se refere no texto do Programa de Ação, exige hoje um compromisso para a implementação de um duradouro programa de educação de adultos. É certo que os meios são escassos, mas não devemos deixar de exigir o inadiável e acreditar, como aquele atleta olímpico brasileiro cujo lema me sensibilizou, o improvável não é impossível. Assim, apelo aos congressistas, ao futuro Conselho Nacional e Secretariado, muito especialmente ao Secretário-Geral, que não deixem de problematizar este tema, de lhe darem visibilidade, de enfrentarem as dificuldades do debate, de contrariarem as visões distorcidas e baseadas no senso comum que por aí circulam com facilidade. Que devemos defender, que meios devemos exigir que sejam colocados ao serviço da educação de adultos, que papel para a escola. Sabemos que o caminho da qualificação, da adaptabilidade, da empregabilidade,
se baseiam em concepções que combatemos. Sabemos que por aí, não. O caminho far-se-á caminhando e saibamos fazê-lo. Devemos exigir ao Governo que, mesmo numa situação de escassez de meios, se empenhe no lançamento de uma política séria e sustentada de educação de adultos. Longe, por exemplo, da exigência de uma determinada produtividade, exigindo X certificados para que haja Y de fundos. O país precisa urgentemente dessa política. Os problemas que surgem em catadupa nas nossas escolas são também filhos de um significativo déficit educativo e cultural das nossas gentes. Não tenhamos medo de o assumir. Não se trata só de alfabetizar adultos. É preciso ir mais longe, muito mais longe. Não desvalorizemos a importância da educação de adultos. Saibamos cumprir o nosso papel. Não está tudo nas nossas mãos, está só uma parte decisiva. Temos a nosso favor experiências positivas, estudos académicos sólidos e gente empenhada e capaz. Não deixemos a outros não só o que nos compete, mas principalmente o que deverá ser um compromisso e tem sido para com a educação. Nós não somos os que damos rosto ao futuro, somos. Viva o 12º Congresso do Sindicato, do Congresso Nacional dos Professores. Obrigado. Chamo o colega Mário Carvalho, do SPN, e prepara o colega Abel Macedo, que irá ter 7 minutos para fazer a sua intervenção. O colega Abel Macedo. Ora, bom dia, colegas e convidados. Eu sou aposentado, mas não consigo aposentar-me da ideia de ter sido professor de ensino superior. E, portanto, é exatamente dessa vertente que eu gostava de vos chamar a atenção para a situação atual, que eu considero que é grave. Tentando fazer uma leitura o mais objetiva possível e sintética sobre a situação. E a falar, por exemplo, das várias carreiras que se podem encontrar no ensino superior de investigação. Carreira de investigadores, por exemplo, é qualquer coisa que não se usa, ninguém tem. Portanto, os investigadores que existem nos centros de investigação nas universidades são bolseiros, têm bolsas, e quando acaba a bolsa vão para o desemprego. Portanto, ou então imigram, e todos nós conhecemos situações de bolseiros que passaram ao desemprego, ou conhecemos situações daqueles que imigraram para arranjar um trabalho qualquer que não lhe davam cá, e estamos a falar de gente altamente qualificada. Outros bolseiros, na perspectiva de ir para o desemprego, perguntam nas instituições onde estão se não lhes arranjam umas aulitas para dar, de borla que seja, que é para juntarem mais uma linha ao seu currículo e dizer que têm experiência docente, mesmo que não seja certificada. Esquecem-se esses investigadores de que a seguir a eles não vão poder usar essa linha, porque a seguir a eles vão aparecer uns outros que se oferecem também para juntar uma linha ao currículo. Portanto, vai aparecer muita gente a querer trabalhar no ensino superior de graça. Recentemente apareceu uma proposta, um inquérito lançado, e lançado também com a ajuda da Fundação de Ciência e Tecnologia, que era de promover, de perguntar às pessoas se estavam dispostas a ter contrato de trabalho. As pessoas têm a tendência a dizer que sim, sem aumento do orçamento. Isso significa que dos 3 bolseiros, 2 podem ter contrato e o outro vai para o desemprego. Isto é, escolham dentre vocês os 3 quem é que vai para o desemprego. No fundo, é a pergunta que está a ser feita. Portanto, a situação no setor da investigação é extremamente grave. Relativamente à carreira docente no privado, aquilo que se pode dizer é que não há carreira docente, ou se quiserem também dizer há quantas carreiras docentes existem as mesmas que o número de instituições que estão a funcionar. Cada um faz a carreira que quiser, cada uma das instituições. E quem dá aulas no privado? Muitos dos docentes qualificados são antigos aposentados do setor público, que tinham doutoramento e, portanto, podem dar créditos à instituição para efeito de acreditação de cursos. Outros são docentes que são pagos à peça, são pagos à hora, isto é, quando entram na sala de aula para dar aulas
recebem pela hora que dá, na altura das avaliações e nas férias não recebem nada, não têm emprego. Portanto, esta é a situação e a FENPROF ainda não conseguiu e tem que conseguir reivindicar a existência de um contrato coletivo que obrigue, portanto, estes docentes a terem o direito a uma carreira, à sua aplicação em condições habituais, em qualquer contrato de trabalho. E o que é que acontece, por exemplo, na carreira do setor universitário, setor público? O que acontece é que a carreira progressivamente, e foi negociada em 79 com os sindicatos, alguma coisa terá melhorado, mas o que está a acontecer na situação de cortes orçamentais é que praticamente a carreira do setor universitário não se está a aplicar. Eu vou-vos dar um exemplo. Na Universidade de Porto, os contratos estão a ser abertos ao abrigo do Código de Trabalho, porque a Universidade de Porto é uma fundação. E isso é um dos atrativos que estão a encontrar muitos reitores para lançarem as universidades no regime fundacional. Outros docentes existem nas universidades públicas que dão aulas, que entram na sala de aula, mas que a Universidade não tem coragem de dizer ao Ministério que os tenha a dar aulas. Portanto, existem esses. Outros docentes existem nas universidades públicas que são também pagos à hora, como no privado. Isto é, quando entram na sala de aula recebem, quando as aulas param por questões de avaliação ou para férias, as deixam de receber. Portanto, no ensino superior público, portanto, o Estatuto de Carreira Docente está a deixar de entrar em vigor, deixar de ser utilizado. Houve, ao longo dos anos, uma redução do número de docentes, total do número de docentes. Portanto, e hoje fala-se muito no rejuvenescimento do corpo docente, se está ou não se está a ser feito. Eu tenho dúvidas em responder a isto, porque digo, por exemplo, o rejuvenescimento do corpo docente está a ser feito quando se troca um professor catedrático de 70 anos, que estava em regime de dedicação exclusiva, por 2 de 35 anos. Rejuvenesceu. Já passou os 5 minutos. 2 de 35 anos que estão a 50%. E, portanto, isso significa uma redução de encargos e esses 2 a 50% podem, em limite, dar o seu tempo de seu serviço docente correspondente a 4 docentes em regime de dedicação exclusiva. A situação está má no ensino universitário. E no Politécnico se melhorou muito, fruto da revisão do Estatuto, se melhorou muito nos últimos anos, ainda está longe de ser considerada pacífica. Mais de metade dos docentes estão em regime de contrato a tempo parcial e se aumentou o número de professores do quadro, fruto da revisão do Estatuto, muitos outros ficaram no caminho e estão a ser despedidos ou a passar a tempo parcial porque o Ministério não deu condições para eles fazerem o doutoramento. Portanto, o que eu diria para terminar é simplesmente que temos de ir ao trabalho, a FENPROF tem de se preocupar com isto, em tomar medidas que sejam claras e medidas organizacionais, nomeadamente o funcionamento do Conselho de Departamento, que dê origem, portanto, a uma alteração desta situação que é grave. Muito obrigado. Abel Macedo e prepara João Paulo Silva, do SPN. Bom dia, colegas. Como dizemos no plano de ação que apresentamos a este Congresso, no capítulo referente à função social da escola, nos últimos anos a educação tem vindo a ser progressivamente sujeita aos desideratos do mercado de trabalho e pouco mais tem sido do que um instrumento de legitimação de uma divisão social desigual. Quando se pensa uma escolaridade essencialmente em função da sua utilidade para o emprego, está-se objetivamente a empobrecer um currículo que deveria ser ambicioso, global e abrangente, capaz de juntar harmoniosamente a dimensão do saber à dimensão do ser, do formar-se, do transformar-se, do decidir, do intervir e do viver e conviver com os outros. Ora, nada disto fazia sentido na cabeça de um ministro que, já antes de o ser, ameaçava implodir o Ministério da Educação que lhe entregaram de mão beijada.
Do seu legado ficou um retrocesso tão grande que aproximou a escola portuguesa dos valores que teve até 24 de abril de 74. Uma escola tornada um instrumento de legitimação de uma divisão social desigual. Desenvolveu-se e refinou-se até um sistema de separação de percursos educativos para os nossos alunos logo após os 10 anos de idade, como houve antes de 74. Com exames precoces, mas utilitários, para os ideais competitivos e segregacionistas do neoliberalismo. Quando um governo quer apostar forte na privatização do ensino, não reduz a zero o sistema público de ensino, até porque não conseguiria fazer, mas depaupera-o todo o possível, debilita-o o mais que consiga, para deixar o cómodo argumento de que ele existe e, como se destina essencialmente aos mais desfavorecidos, não importa se as suas condições de funcionamento são boas ou más. No entanto, e isto é uma pedra nesta engrenagem, a Lei de Base do Sistema Educativo existe, que é o mesmo que dizer resiste ainda. E é em torno dela que se devem juntar os argumentos mais fortes e mais sólidos da contraofensiva que urge encetar pela revisão do descalabro kretiano. Mas defender a Lei de Bases do Sistema Educativo no atual contexto político significa também entendê-la num quadro de melhoramento e atualização de algumas definições do sistema educativo nela plasmadas desde 86. A FEMPROF defende que nada do que seja adotado aconteça sem uma ampla discussão pública, nomeadamente na parte curricular e da organização dos ciclos de ensino. Impõe-se discutir a organização da escolaridade obrigatória, hoje de 12 anos, o que não acontecia em 86. Por exemplo, achamos bem que se equacione a existência de um ciclo intermédio de 2 anos, hoje o atual segundo ciclo, se este mantém a oportunidade que se lhe reconheceu há 30 anos atrás, ou se, pelo contrário, haverá vantagens em homogeneizar a duração destes ciclos, pensada a articulação entre eles, a sua sequencialidade e a diferenciação pedagógica que se lhes venha a atribuir. Não é, seguramente, matéria de decisão final deste Congresso, mas é necessariamente matéria a incluir no amplo, sustentado e participado debate que se deve gerar no seio da sociedade portuguesa sobre a revisão curricular no nosso ensino. Viva o 12º Congresso Nacional dos Professores. Obrigada, Bel. A seguir ao colega João Paulo Silva, vamos ter uma intervenção de um colega de um sindicato da Grécia, uma saudação do colega Teodoros Malagaris, que vai fazer a sua intervenção e a sua saudação na sua língua e para o qual, para quem quiser seguir aquilo que ele irá dizer, foi distribuído há pouco tempo, há coisa de 5 minutos, foi distribuído a saudação em texto português. Ora, muito bom dia. Permitam-me que comece com um agradecimento por visitarem o Porto e, em nome de todos os dirigentes do SPN daqui do Porto, saudar este congresso. É com muito gosto que vos recebemos cá. Poucos dias depois da comemoração do 25 de Abril, parece-me que também fará sentido fazer uma reflexão sobre o espaço de liberdade que é a FEMPROF e por uma melhor escola, por uma melhor carreira para todos nós. E, nesse sentido, parece-me também que vale a pena lembrar o que a FEMPROF é enquanto espaço de liberdade. Em resultado do trabalho que nós vamos fazendo junto dos professores que trabalham nas escolas, um conjunto de colegas da área da educação física pediu-me que vos transmitisse uma mensagem e, portanto, apesar de eu ser de outra área, o que vos vou trazer aqui hoje é uma reflexão sobre as questões de educação física e passava então a ler. A introdução da ideia de classificar as disciplinas entre estruturantes e não estruturantes
levou ao estreitamento do currículo e à consequente desvalorização e alteração do modelo escolar que tínhamos. A esta divisão acrescentaram-se as metas, desenhadas sem qualquer tipo de enquadramento pragmático e conceptual ou fundamentação científica para as orientações curriculares propostas. A desvalorização de que foi alvo a educação física expressou-se, entre outras coisas, na questão da avaliação dos alunos e do acesso ao ensino superior. E se esta questão do acesso ao ensino superior não é uma questão consensual, o desinvestimento que alguns alunos, fruto até desta situação, têm vindo a concretizar e que é testemunhado por muitos colegas de educação física, tem condicionado o trabalho nas escolas. Parece-nos que, à semelhança do que acontece com outros elementos de avaliação externa, também a educação física poderá ser alvo de elementos de avaliação externa, por exemplo, de provas de aferição. Algo que possa acontecer do 1º ao 12º ano, em qualquer momento do currículo, porque nos parece que isso iria valorizar a disciplina. E também não referimos o 1º ciclo por acaso. Há claras evidências científicas da vantagem da expressão física e motora em idades precoces, até no pré-escolar. A visão redutora que Nuno Crato trouxe do currículo, hierarquizando disciplinas, obviamente não contribuiu para esta decisão. O que se passa atualmente poderá, de algum modo, contribuir para que isto se possa inverter e, nesse sentido, parece-nos que seria importante discutir sobre o papel das diferentes expressões musicais, plástica e motora no contexto do currículo, nomeadamente também do pré-escolar e do 1º ciclo. Nesse sentido, é absolutamente necessário e urgente fazer esta reflexão. A existência real, e não apenas no papel, da educação física no 1º ciclo ou atirado para uma qualquer fim de tarde, não é a resposta que os nossos alunos precisam. Acrescentaria, para terminar, a necessidade de se olhar de forma séria para a questão dos equipamentos desportivos nas nossas escolas, porque em muitos casos ou são inexistentes ou claramente insuficientes. Diria, pois, que a educação física não pode ser uma área menor no currículo. Deverá ser, de facto, do pré-escolar, do 1º ciclo, do básico, secundário, algo que faz parte por inteiro do currículo. Com este contributo estaremos certamente a criar uma escola maior, uma escola melhor e que, estamos certos, formará pessoas mais livres. Obrigado. Passamos então à saudação do colega Teodoros Malagares, do Sindicato OME da Grécia. Prepara então para intervir em seguida a colega Lígia Galvão, do SPGL. Bom dia, camaradas. I will speak in Greek. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Όπως γνωρίζετε, εκπροσωπώ ένα ιστορικό συνδικάτο εκπαιδευτικών που έχει να επιδείξει μεγάλους αγώνες για την προστασία της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και κατέθεσε κατά καιρούς πολλές προτάσεις και ιδέες σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο επίπεδο. Προέρχομαι επίσης από μια χώρα, την Ελλάδα, που εδώ και 6 χρόνια έχει πληγεί αφάνταστα από την εκβιαστική εφαρμογή των μνημονίων και αντιμετωπίζει μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Η ύφεση και η ανεργία έχουν φτάσει σε δυσθεώρατα ύψη, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να κλείνουν η μία μετά την άλλη, η υγεία και η παιδεία δυσλειτουργούν λόγω της έλλειψης πιστώσεων. Βεβαίως, όλες αυτές οι συνέπειες είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών και της λιτότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολιτικές που πάντοτε η ΟΛΜΕ βρέθηκε πολέμια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι έγιναν βήματα εκδημοκρατισμού το προηγούμενο χρονικό διάστημα στη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα από την παρούσα κυβέρνηση με κατάργηση του αυταρχικού πλαισίου πειθαρχικών κυρώσεων, την επαναφορά των ερετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών σε όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια, την αποποινικοποίηση των αγώνων των μαθητών παύλα εκπαιδευτικών, την επιλογή διευθυντών υποδιευθυντών, των σχολικών μονάδων από τους συλλόγους διδασκόντων και κυρίως την επαναφορά όλων των εκπαιδευτικών που ήταν είτε υπό απόλυση είτε είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Επίσης έγιναν παρεμβάσεις στα ορολόγια προγράμματα του Λυκείου και πρόσφατα κατατέθηκε νομοσχέδιο για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση που καθιερώνει 4ο προαιρετικό έτος με μαθήματα ειδίκευσης και πρακτικής άσκησης. Παρ' όλα αυτά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια δωρεάν εκπαίδευση εξακολουθούν να είναι πολλά και οξυμένα. Η φοβερή υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης την έχουν οδηγήσει σε οριακό επίπεδο. Οι δαπάνες για το 2015 ανήλθαν μόλις το 2,47 του ΑΕΠ, 35,6% μείωση σε σχέση με το 2009. Οι εκπαιδευτικοί έχουν απολέσει από το 2010 περίπου το 45% του εισοδήματός τους. Από το 2009 δεν έχουν γίνει μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και τα κενά που υπάρχουν είναι αδύνατο να καλυφθούν με τις προσλήψεις αναπληρωτών συναδέλφων. Ειδικότερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπηρετούν σήμερα περίπου 28.000 εκπαιδευτικοί λιγότεροι σε σχέση με το 2010. Πριν λίγες ημέρες η Ολμαία αναγκάστηκε πάλι να κινητοποιηθεί και με συγκεντρώσεις, πορείες ζήτησε επιτέλους να γίνουν διορισμοί εκπαιδευτικών και με ένα σύστημα που θα λαμβάνει υπόψη την πολυετή προϋπηρεσία παύλα εμπειρία των αναπληρωτών συναδέλφων. Επίσης, η ΟΛΜΕ με τα υπόλοιπα συνδικάτα εργαζομένων παλεύει ώστε να μην ψηφιστεί το νέο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό σύστημα που ανεβάζει τα όρια συνταξιοδότησης για τους εκπαιδευτικούς στα 67 χρόνια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από την οικονομική παύλα ανθρωπιστική κρίση αντιμετωπίζουμε ένα νέο οξύτατο φαινόμενο, αυτό της μαζικής εισρωής προσφύγων μεταναστών που έρχονται καθημερινά κατά χιλιάδες στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά το κλείσιμο των συνόρων από διάφορες χώρες, πρακτική που είναι σε πλήρη αντίθεση με την ευρωπαϊκή κουλτούρα και τον ουμανισμό, και τα προβλήματα έχουν εξηλθεί σε μεγάλο βαθμό. Είμαστε όμως ευγνώμονες προς τον ελληνικό λαό για τη στάση που έχει κρατήσει και προσπαθεί με όλους τους τρόπους μέσω διαφόρων ανθρωπιστικών οργανώσεων να συνδράμει την επίσημη πολιτεία ώστε να αντιμετωπιστεί το δράμα των προσφύγων που αυτή τη στιγμή είναι η πιο ευάλωτη κατηγορία. Εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε καθήκον να παλέψουμε ώστε με σύγχρονα προγράμματα να εντάξουμε όλα τα παιδιά των προσφύγων στις δημόσιες εκπαιδευτικές δομές, χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να τους παρέχουμε το παγκόσμιο αγαθό της μόρφωσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως πάντα, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας, να συμβάλλουμε με τις ιδέες και τις προτάσεις μας σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, να ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρίες, να σταθούμε αλληλέγγυοι στον αγώνα των εκπαιδευτικών σε όλο τον κόσμο και ζητάμε από όλους εσάς να πράξετε το ίδιο, στεκόμενοι αλληλέγγυοι και συμπαραστάτες στον αγώνα που δίνουμε για την προστασία της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης στην Ελλάδα σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Venceremos. Obrigado, Teodoros. A Manela, entretanto, pediu para fazer uma pequena explicação em relação à situação. Eu queria, em nome do Secretariado Nacional da FENPROF, em nome do Congresso, agradecer ao Teodoros. Ele não chegou a tempo de intervir no Seminário Internacional,
em todo caso, pediu para se dirigir ao Congresso. Não tivemos tempo de encontrar aqui outra solução mais satisfatória do ponto de vista da tradução, mas, enfim, tinham o texto com a tradução em inglês, em português. Eu queria apenas aqui reafirmar a ligação estreita que a FENPROF e a OLME têm e tiveram, sobretudo, nos últimos 4 anos. Nós tínhamos ambos assento no Comitê Sindical Europeu de Educação, tivemos uma ação muito ativa na denúncia do impacto da austeridade na educação, na vida dos professores e também nas condições de vida e de trabalho dos portugueses. Apresentamos conjuntamente resoluções em todos os congressos, em todas as conferências do CSEE e, portanto, o que posso aqui dizer é que os professores portugueses são solidários com os professores gregos, que continuaremos seguramente a aprofundar esta cooperação que nos une e que, como o camarada disse, a luta continua, venceremos. Obrigada, Manuela. Chamo então a colega Lígia Galvão e prepara o colega Carlos Pato, do SPE, que vai ter direito a 7 minutos. Bom dia, colegas. Dos 3 eixos para a ação que a FENPROF definiu, venho falar-vos de um que diz respeito à exigência de melhoria de condições de trabalho. E nessa área escolhi 2 medidas que estão propostas. Uma delas, a exigência de condições especiais de aposentação e outra, a exigência do cumprimento da lei no que respeita à criação de comissões de saúde e segurança no trabalho em todas as escolas. Com respeito à exigência de condições especiais de aposentação, todos nós sabemos que elas são mais que justificadas. Aliás, nos últimos 5, 6 anos, tem havido muitos estudos sobre o stress na profissão docente, quer promovidos pela Universidade do Minho, pelo ISPA, pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, pela Ordem dos Médicos e também por uma organização internacional que faz estudos comparativos entre diversos países, desde a Austrália à Colômbia, Estados Unidos, Canadá, França, por aí fora. Todos estes estudos convergem para as mesmas conclusões, e são elas que 35% dos professores portugueses sofrem de burnout, que é a forma mais extrema de stress ocupacional que existe. Estes estudos mostram que todas as profissões que implicam contacto direto com o público, numa vertente de ajuda, seja na área da segurança, da saúde ou da educação, apresentam níveis elevados de stress. No entanto, surpreendentemente, pelo menos para mim, revelou-se num dos estudos que os níveis de stress na classe docente são até superiores àqueles que existem em profissões tidas como muito estressantes, como, por exemplo, a de cirurgião ou de controlador aéreo. Estes níveis de stress e de burnout são preocupantes logo à partida para os próprios que sofrem as suas consequências. As pessoas sentem-se incapazes de dar resposta a todas as exigências que lhes são feitas, e é sabido que o professor hoje em dia é visto como um agente multifunções, tem que dar a resposta nas mais diversas áreas, não é só na sala de aula, é fora dela, é junto à comunidade educativa, dos pais, etc. Criam-se estados de ansiedade muito grandes, de exaustão emocional, que desembocam, a maior parte das vezes, em estados depressivos, e porque o psicossomático é uma realidade, a consequência vai muitas vezes parar a doenças físicas. Dores de cabeça intensas, perturbações de sono e apetite, e até, por vezes, as pessoas caem em dependências, sejam de álcool ou de droga, embora estes casos sejam menos referidos. As relações interpessoais estão também fortemente prejudicadas,
quer a nível das relações com as direções das escolas, quer com os colegas, quer com os alunos e até mesmo com as famílias, onde muitas consequências negativas destes estados psicológicos são refletidas. Motivos apontados para este estado de coisas. Os mais referidos são as turmas grandes e heterogéneas, desde logo impedindo a aplicação de pedagogias diferenciadas a alunos com necessidades bastante diferentes uns dos outros. Também são referidos com frequência 4 minutos, Lígia. as situações de indisciplina que desembocam por vezes em situações mesmo de violência. A falta de tempo para trabalho colaborativo com os colegas. O artigo 79 era praticamente o único reconhecimento que tínhamos do desgaste da profissão e, como sabemos, atualmente está totalmente travertido, porque nessa componente são-nos introduzidas atividades letivas, que são as atividades com alunos. Daí a importância de, na próxima semana, na reunião de negociação com o Ministério, se tentar ao máximo conseguir que o artigo 79 volte à componente individual. Também falta de reconhecimento, insegurança criada quer a nível de contratados que não sabem se são colocados no ano seguinte, quer a nível mesmo de professores do quadro que arriscam horário zero, e também a nível da avaliação de escolas, que introduziu uma mudança drástica na cultura de escola, que passou de colaborativa a competitiva, no que a competição tem de pior. Para tudo isto contribui o estilo de liderança que temos e que foi criado pelo decreto de gestão que Lígia, temos. já passaste. Já passei? Já. Bom, então não vou ter tempo de falar da criação das Comissões de Saúde e Segurança no Trabalho, deixar-lhes só a nota de que a Autoridade para as Condições de Trabalho mostrou disposição de ajudar a FENPROF a colaborar e dar todo o apoio possível nos processos de eleição destas comissões nas escolas e de promover a formação dos seus agentes. Formação essa para a qual temos ajuda a nível da CGTP, onde existe um grupo grande de formadores altamente qualificados para este efeito. Por aqui. Obrigada. Colega Carlos Pato, do SPN. E prepara colega Joaquim Pagarete, do SPGL. Ora bem, bom dia a todas e a todos. Eu vou tentar lutar contra o relógio. Hoje, numa das primeiras intervenções que foram feitas, aqui falou-se de precariedade. Uma colega que veio expor esse tema. Mas hoje também, lá no estrangeiro, como cá, a realidade é bem evidente. A precariedade, incertezas, obstáculos diversos e o inevitável retorno ao país de onde tinham partido. Em relação ao ensino português no estrangeiro, assistimos a um divórcio cada vez mais violento da comunidade instalada nos países de acolhimento em relação ao ensino da língua e cultura portuguesas. Pessoas que rejeitam a sua língua como um veemente protesto pela falta de condições neste país, do qual tanto gostamos, mas que, fruto de desvarios vários e opções políticas erradas, o lançaram numa lamacenta austeridade que a todos nós sufoca. Mas a falta de outras políticas também se reflete no momento que atravessamos no ensino português no estrangeiro. A inexistência de uma política de língua é uma afirmação que ouvimos a especialistas e professores, a governantes e responsáveis, que deveriam estar identificados e comprometidos com a mesma. Tal situação prender-se-á com o facto das decisões que comprometem as entidades responsáveis estarem repartidas por vários ministérios e ainda pela existência de diversos constrangimentos extralinguísticos, ou ainda porque quem tem o poder de decisão necessita de acudir a questões pontuais e inadiáveis e nunca definiu esses objetivos globais.
Não basta assumir que o modelo de ensino de língua e cultura portuguesas está vocacionado para grupos étnicos, culturais, específicos e definidos. Se o problema está identificado, é necessário agir e de forma rápida. Se é reconhecido o condicionamento no objetivo da expansão da língua, exige-se que sejam criadas condições que proporcionem a mesma e que a introdução da língua no universo curricular, assim como na estrutura pedagógica dos países de acolhimento, seja uma realidade a curto prazo. Esta expansão não se compadece com a cada vez mais gritante redução do número de docentes a lecionar na estrutura do ensino português no estrangeiro. É do reconhecimento geral que a língua sempre foi olhada como um ativo da política externa de diferentes governos, como a âncora da diáspora. Todavia, este olhar foi sempre focado na perspectiva economicista, quer na redução da oferta, quer na concepção de que o português vende. Não basta afirmar-se que a língua portuguesa tem um caráter universalista. É preciso criar condições materiais, logísticas e humanas para que esta se possa afirmar e expandir. A abertura do ensino português a cidadãos de outras culturas de origem deverá ser uma realidade no mais curto espaço de tempo, sob pena de perdermos para outros o espaço geográfico e estratégico que tanta energia já absorveu ao longo das décadas da presença no espaço EPE. É premente a obrigação de agir de imediato e de traçar um quadro que englobe os objetivos e estratégias ancorados numa verdadeira política de ensino e de difusão do português. A necessidade de definir uma política de ensino e difusão da língua decorre de razões de caráter psicossocial e cultural, não podendo ser negligenciada em termos economicistas, já que a expansão de uma língua repercute-se na expansão de interações comerciais. Há, pois, motivos de sobra para que as entidades responsáveis se ocupem e preocupem com a definição de uma política de difusão de língua. Os objetivos de uma política linguística não poderão deixar de passar pelos seguintes passos: fortalecer a projeção do português como língua de comunicação internacional, reforçar o entendimento da cooperação como um espaço que favorece a interação afetiva, social, cultural e económica, isto é, um espaço multicultural e multilingue. Manter e reforçar o ensino de português no estrangeiro, seja como português língua 2 ou português língua estrangeira ou mesmo português língua de herança. Prestigiar o ensino do português nas universidades e instituições do ensino superior. Valorizar a função do professor de português como o principal elo de contacto e valorização das comunidades educativas imigradas. Distinguir os contextos onde o ensino da língua se conjuga intimamente com a difusão da cultura, escolarização inicial, literatura e história dos contextos em que apenas o ensino da língua é prioritário. Levar a efeito uma real e efetiva formação de docentes para o ensino do português como língua segunda ou estrangeira, bem como disponibilizar esta mesma formação aos docentes já a trabalhar no contexto do EPE. Estimular o interesse de licenciados disponíveis para o ensino da língua portuguesa no estrangeiro, rever e flexibilizar a função de professor de modo a permitir a manutenção dos elementos competentes e a avaliação do trabalho realizado e da sua integração na estrutura do ensino português no estrangeiro. Levantamento das condições de ensino do português no estrangeiro, dos interesses particulares dos diversos países e das necessidades de cobertura de áreas como, por exemplo, a europeia e a americana. É necessário cantar, afirmar e espalhar por toda a parte, com engenho e arte, os valores da lusitanidade. Viva o 12º Congresso da FEMPROF, vivam os professores de Portugal, bem-ajam por me terem ouvido. Antes de passar ao colega Joaquim, tenho aqui uma chamada de atenção da intervenção, da saudação do colega Teodoros, no verso da folha, na terceira linha, onde se lê as suas culturas estão em nítido contraste, deverá ler-se fogem
de culturas, ou vêm de culturas, que estão em nítido contraste com a cultura europeia e os princípios de humanismo. Dizer também que, a seguir à intervenção do colega Joaquim Pagarete, vamos fazer então a votação na especialidade das propostas de alteração ao programa de ação e que essas propostas que foram aceitas vão ser apresentadas pelo colega João Loiceiro. Joaquim, bom pode dia, começar. caras e caros colegas. A alteração da correlação de forças materializada no novo quadro parlamentar já levou à reposição de um conjunto de direitos que, não sendo pouca coisa, constituem apenas uma parte do muito que foi retirado à escola pública nos últimos 4 anos de governo PSD-CDS. O plano de ação que o nosso Congresso acabou de aprovar elenca um conjunto de medidas para concretizar a reposição do que foi retirado e reconstituir a escola pública desmantelada e desfigurada. A resposta positiva às medidas deste plano exige um financiamento que não está contido no Orçamento do Estado para 2016, nem é previsível que venha a estar no dos próximos anos, se eles obedecerem às diretivas das instituições da União Europeia e do FMI. Notemos que o Governo anunciou que, só no final da atual legislatura, será feito o descongelamento dos escalões e que, até lá, o número de professores e educadores vai ser reduzido, uma vez que continuará a só entrar um por cada 2 que se aposentarem. Este é o programa que o Governo espera que a União Europeia aceite. União Europeia que, em conjunto com a FMI, não para de fazer pressão e chantagem sobre o nosso país, dizendo que ainda é pouco, elogiando a política de austeridade do Governo anterior e atacando os passos positivos que o novo Governo deu contra essa política, nomeadamente na reposição dos salários e das pensões. Tem razão Arménio Carlos, o secretário-geral da CGTP, quando afirma que o Governo está prisioneiro e que, para se avançar numa mudança positiva, é preciso romper as grades dessa prisão. Os trabalhadores e as populações que acabaram com o ferrete da maioria PSD-CDS têm capacidade para impor a ruptura dessas grades. Este é o sentido do aditamento à proposta A do Plano de Ação, a sair deste Congresso, Adenda 4.4, que resultou de uma iniciativa da Comissão de Aposentados do SPGL, foi aceito pelo Secretariado Nacional e diz, nomeadamente: o povo e as instituições democráticas têm a legitimidade e terão a força para derrotar as imposições dessas instituições internacionais e para definir um caminho que retome o que Abril abriu. A FENPROF, certamente em conjunto com a CGTP e com muitas outras organizações políticas e sindicais, estará empenhada nessa luta. A maioria dos deputados da Assembleia da República, PS, Bloco de Esquerda, PCP, PEV, principal sede da soberania nacional, deve contribuir para que o Governo faça as opções e aplique as medidas necessárias ao desenvolvimento do país, contrariando ingerências externas e respeitando o sentido profundo da mudança ditada pelas eleições de 4 de outubro. Divulgando esta tomada de posição de forma clara e firme, seremos seguramente ouvidos pela grande massa dos professores e educadores e criaremos o terreno para uma ação conjunta de todo o movimento sindical dos docentes, tal como conseguimos fazer em junho e julho de 2013. Considero que ela deve ser sublinhada no conjunto do programa de ação, porque é da resolução deste problema político central que decorre toda a política necessária à manutenção e reforço da escola pública. Viva a FENPROF!
Obrigado, Joaquim. Terminamos, neste momento, não terminámos as intervenções todas, terminámos antes da votação as intervenções que aqui que nos fizeram chegar. Dizer que ainda sobraram, ainda faltaram intervir bastantes delegados. No entanto, esses delegados, se quiserem intervir, poderão fazê-lo, desde que façam a sua inscrição e transfiram a sua inscrição do programa de ação para a resolução sobre a ação reivindicativa. Portanto, poderão fazê-lo junto da mesa de apoio, porque neste momento, já com algum atraso substancial na hora, vamos dar início à votação na especialidade do programa de ação e das suas alterações. Para apresentar as alterações, ainda não, para apresentar as alterações ao programa de ação, então vai falar o colega João Lonceiro. Colegas, aqui com algum atraso, porque houve aqui, um esforço, diria, atlético para incluir aqui uma ou outra das propostas que chegaram e que, de alguma maneira, não era fácil, atendendo à natureza do texto e da reflexão proposta no plano de ação. Aquilo que eu vos pedi era que se munissem da versão que está nas pastas do programa de ação Valorizar a Profissão, Reafirmar a Escola Pública, para poderem ver, não é muita coisa, poderem ver o que é que iremos então votar de seguida. Começo as alterações propostas e aceites pela Comissão de Redação. Começam no capítulo 2, aquele capítulo que tem por título A Função Social da Escola, e logo na página 6, quinto parágrafo do capítulo, passa esse parágrafo a ter a seguinte redação. A educação, portanto, tem de ir muito para além da leitura, da escrita e do cálculo, devendo para tal adotar métodos de aprendizagem que favoreçam o reforço da justiça, da equidade social e da solidariedade, e agora é o acrescento, não esquecendo para isto o desenvolvimento de todas as capacidades, também as motoras, incluindo aqui o cumprimento do programa curricular específico do primeiro ciclo. Segunda alteração, na página 10. Último parágrafo, imediatamente antes do subtema Gestão Escolar e Democracia, que encontram na página 10, o segundo período passa a ter a seguinte redação. Uma escola onde se aprende a aprender, a pensar, a avaliar, a protestar, a refutar o etnocentrismo, a questionar as nossas certezas, a conviver e a ouvir os outros. Vista esta alteração, passamos ao capítulo 3. Capítulo 3, mas no subtema uma breve referência à história do sindicalismo em Portugal. Página 16, terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo é acrescentar um novo período, que diz simplesmente, e é um dado aqui a incluir, é só isto. Em 1919, a UON viria a dar origem à Confederação Geral do Trabalho, CGT. Quinto parágrafo, na mesma página, nova redação nesse parágrafo, quer do segundo, quer do quarto período. No quinto parágrafo, nova redação
questões pequenas, mas nova redação. Comecemos pelo segundo período desse parágrafo. Passa a ser assim: embora o confronto fosse difícil, dado o caráter violento do poder, continuaram a lutar, surgindo novas formas, não eram as primeiras, é isso, a questão tem a ver com isso, surgindo novas formas de organização da ação e luta sindicais. E depois, no tal quarto período deste parágrafo, vai começar assim: a partir de meados do século, algumas direções sindicais eleitas pelos trabalhadores passaram a ser efetivamente representativas. Capítulo 4, subtema... Bem, esta relativa ao capítulo 4, eu peço que se socorram da alteração que já está nas pastas, a alteração que é o documento 4.3, já constante das pastas, e, portanto, que já está desde o início aí. Nesse documento 4.3, há duas áreas de alteração. Vamos à segunda, que tem a ver com a possibilidade de criação de um centro de formação. Já identificaram onde é que está isso, os que estão a seguir, não é? Bem, a primeira, eu descrevo, é, em vez da proposta que está aí, que ponderando a criação desta estrutura no âmbito da FEMPROF, em vez de lhe dar o nome Centro de Formação Irene Lisboa, passar a ser designado como Centro de Estudos e Formação Irene Lisboa. Portanto, nesse primeiro parágrafo dessa parte aí do texto, é apenas alterar o nome, a designação dessa estrutura que os sindicatos, no âmbito da FEMPROF, ponderarão implementar. Há aí um conjunto de pontos que são as funções, as possíveis funções que se atribuem a este Centro de Estudos e Formação Irene Lisboa. Na quinta, a alteração é apenas esta, é apresentar candidaturas a projetos nacionais e internacionais de estudo e formação. Portanto, alarga aqui o âmbito, não é? E na última dessas funções, ficaria assim: celebrar com outras entidades protocolos que potenciem a execução das funções atrás enunciadas. Colegas, estão apresentadas as propostas de alteração que foram aceitas pela Comissão de Redação e é isso que iremos votar. Creio que no fim da votação teremos um documento importante, uma reflexão importante, com aspectos, dimensões que iremos levar aos professores e que serão ponto de partida, certamente, base, pano de fundo, para muita da atividade e dos objetivos reivindicativos que temos pela frente. Obrigado. Obrigado, João. Vamos então dar início à votação na especialidade das propostas de alteração ao programa de ação. Dizer que neste momento estão 445 delegados dentro da sala, o que é muito bom, 73%, e que peço para fecharem as portas. Há uma porta lateral que não está fechada. Dizer então que retificaram-me aqui que não há votação na especialidade, porque todas as propostas foram aceitas e algumas que não foram aceitas, outras foram retiradas. Antes disso, o João pediu para fazer um ponto da situação. Mais um minuto, se faz favor.
Se alguém quiser entrar ainda, pode abrir a porta. Sim. Colegas, chegou aqui à Comissão de Redação um reparo e que creio que ponho aqui pertinente. A primeira alteração que eu vos citei há pouco referia o desenvolvimento de todas as capacidades e depois referia também as motoras. E o reparo que é feito é que, para além das motoras, naturalmente, as que têm as artísticas, não é? E aquilo que eu proponho que seja feito é que seja incluída esta preocupação, que não é no sentido de limitar, mas de alargar aquilo que deve ser a ambição da escola, ir muito para além da leitura, da escrita e do cálculo. E, portanto, nesse sentido, eu propunha que isto, depois, a Comissão de Redação incluísse também, para além das tais capacidades motoras, as que têm a ver com as outras áreas e, designadamente, as artísticas. Penso que é consensual esta alteração, Sim, como, ou este acrescento. Volto a pedir para fecharem as portas, as duas, se for possível. Eu sei, Carla. Tá. Portas fechadas. Vamos dar então ao início da votação do programa, da versão final global do Programa de Ação, para o qual eu pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Ok. Já pode baixar. Quem se abstém? Quem vota a favor? Podem baixar. Pensamos que a proposta do Programa de Ação foi aprovada. Não vi votos contra, não vi abstenções. Reconheço que não observei tão bem, mas poderá ter havido. Entretanto, a mesa... Não há abstenções, portanto, foi aprovada por unanimidade. Entretanto, a mesa vai mudar, porque eu já aqui estou há um bocado de tempo. E só dizer, antes de mudar a mesa, principalmente a presidência, dizer que, com muita pena nossa, ficaram por intervir os colegas Adelina António de Jesus Lopes, Isilda Andrade, Euridice Vaz Pina Rocha, o setor da Educação Especial do SEPRA, Adelaide Silveira, o João Jorge Faria Araújo, o Joaquim Oliveira, o Óscar Soares, o José Luz, o António do SPGL Figueiredo, Augusto Figueiredo, o Vítor Gomes do SPRC, a Anabela Sousa do SPN, o Sérgio Branco do SPRC, o André Carmo do SPGL e o Francisco Martins da Silva do SPGL e, por fim, o Manuel Rocha do SPRC. Dizer que estes colegas, se quiserem ainda intervir, poderão fazê-lo, tal como eu disse há pouco, na resolução da ação reivindicativa e para a qual agradeço que, junto da mesa, se inscrevam. Entretanto, obrigada pela vossa compreensão e a mesa vai mudar.